Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu estou chegando hoje para trazer o nosso projeto pedagógico campeão, que vai realmente turbinar a sua preparação, que vai realmente impactar nos seus estudos, o nosso projeto pedagógico, o nosso guia de estudos, para que você fique bastante competitivo e tenha um grande resultado. Olha só, pessoal, hoje eu venho trabalhar com História da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, nessa nossa aula nós vamos trabalhar toda a evolução histórica da PRF, desde a sua criação lá no ano de 1928 até chegar às atribuições atuais dessa corporação. Vamos então tratar dos principais eventos históricos, os eventos históricos mais significativos, mais relevantes da Polícia Rodoviária Federal. Assunto este que vai cair na sua prova. Então, a gente vai fazer uma análise mostrando todas as transformações, todo o processo de evolução da Polícia Rodoviária Federal. Vamos começar falando sobre a criação, o processo de criação da Polícia Rodoviária. Isso remonta ao ano de 1928. Um aspecto muito importante é você acompanhar todo esse contexto histórico. Primeiro contexto histórico importante, data da criação da Polícia Rodoviária Federal. O ano de 1928, ora, é um ano que faz parte da chamada Primeira República no Brasil, que alguns também costumam chamar de República Velha. Aquele período em que teve uma predominância política dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Mais especificamente, o ano de 1928 assinala o mandato, a metade do mandato do presidente Washington Luiz. Importante mencionarmos que o lema do governo de Washington Luiz era: governar é construir estradas. Perceba que isso é bastante significativo sobre as principais preocupações do governo federal, sobre as principais prioridades do governo federal brasileiro naquele momento. Governar é construir estradas. Ou seja, o presidente Washington Luiz tinha como preocupação básica aprimorar a malha rodoviária brasileira. Perfeito? Como nós podemos observar aqui nessa caricatura de Storni, de 1928 aproximadamente, onde nós temos um indivíduo que representa o povo brasileiro se apresentando ao presidente Washington Luiz, provavelmente se queixando das condições de vida, reclamando da economia, reclamando das condições em que a maioria da população brasileira vivia naquele momento. E o presidente mostrando ao fundo o mapa do Brasil, que aparece o quê? A rede ferroviária, aliás, a rede rodoviária, isso sim, rede rodoviária do Brasil. O lema desse governo era justamente prioridade para a construção de rodovias. Já que esse governo tinha como prioridade principal a construção de rodovias, logicamente que precisava fiscalizar essa rodovia, precisava ter um controle maior sobre essas rodovias brasileiras. É por isso que o presidente Washington Luiz promoveu a criação da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, a criação mais especificamente do órgão que é considerado o embrião da atual PRF. Perfeito? Então, o primeiro ponto para a gente anotar: o surgimento da PRF está ligado ao governo deste camaradinho aqui, pessoal, o presidente Washington Luiz. O presidente Washington Luiz, que foi eleito em 1926 e governou até 1930. Perfeito? Washington Luiz sucedeu ao mineiro Arthur Bernardes, que teve um governo bastante conturbado ali entre 1922 e 1926, enfrentando vários movimentos de oposição, dentre eles o movimento tenentista, de onde saiu a Coluna Prestes.
O governo de Arthur Bernardes, a maior parte desse tempo foi caracterizado como estado de sítio, dadas as dificuldades do presidente em manter estabilidade política e social no país. O governo de Washington Luiz teve certa estabilidade, mas, ao mesmo tempo, é o governo que assinala o final da Primeira República no Brasil, através de um golpe que entrou para a historiografia brasileira chamado de Revolução de 1930, que conduziu Getúlio Vargas ao poder. Mas, voltando ao governo do presidente Washington Luiz, com o objetivo de garantir uma modernização nos transportes brasileiros, Washington Luiz vai voltar os seus olhos para a questão do sistema rodoviário brasileiro. É com esse pensamento de modernidade que, em 24 de julho de 1928, olha a data especial aqui, pessoal, 24 de julho de 1928, o presidente Washington Luiz, através do decreto número 18.323, determinou as regras de trânsito à época, que deveriam vigorar em todo o território nacional. E determinou, então, a criação da chamada Polícia de Estradas. Atenção para a primeira denominação que recebeu a Polícia Rodoviária Federal. Polícia de Estradas. Governo de Washington Luiz, que tinha preocupação com o setor rodoviário brasileiro. Então, para promover a segurança na circulação de automóveis em todo o território brasileiro, a Presidência da República, então, determinou a criação da Polícia das Estradas de Rodagem. Essa é a função da Polícia de Estradas, criada através do decreto número 18.323, de 24 de julho de 1928, pelo presidente Washington Luiz, fazer com que esta instituição fosse a Polícia das Estradas de Rodagem no Brasil. Vamos verificar o que é que falava este decreto. É muito importante a gente perceber quais eram as determinações governamentais e as atribuições que receberia, a partir de então, essa instituição. Vejamos então, pessoal. Decreto número 18.323, datado de 24 de julho de 1928. Aprova o regulamento para a circulação internacional de automóveis no território brasileiro e para a sinalização, segurança do trânsito e polícia das estradas de rodagem. O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, usando da autorização constante no decreto número 5.372, de 9 de dezembro de 1927, decreta, artigo 1º, fica aprovado regulamento que com este baixa, estabelecendo regras para a circulação internacional de automóveis no território brasileiro, de conformidade com o decreto número 5.252-A, de 9 de setembro de 1927, para a sinalização, segurança do trânsito e polícia das estradas de rodagem, de acordo com as últimas convenções internacionais. Isto é o que estava especificado no decreto 18.323, que determinou a criação da Polícia de Estradas, que, como eu disse anteriormente, é considerada, então, a gênese, o início, o surgimento, a origem da atual Polícia Rodoviária Federal, que, evidentemente, completou 90 anos. Muito bem. Foi criada, então, a Polícia de Estradas em 1928, porém, o primeiro patrulheiro rodoviário federal só surgiu em 1935. Quem foi ele? Importante mencionar. O primeiro patrulheiro rodoviário federal do Brasil foi Antônio Félix Filho, mais conhecido pela alcunha de Turquinho. Então, este foi o primeiro patrulheiro rodoviário federal no Brasil.
Antônio Félix Filho, o Turquinho. Entre suas principais incumbências estavam garantir os serviços de vigilância das rodovias federais. Turquinho foi nomeado inspetor de tráfego no Brasil, cuja missão principal, zelar pela segurança das rodovias federais do Brasil. Então, principalmente nos períodos de chuva, que boa parte das rodovias ficavam intransitáveis, ou principalmente à noite, quando tinham que iluminar aquelas partes da estrada com lampiões vermelhos. Então, a missão aqui do primeiro patrulheiro rodoviário federal era garantir a segurança das estradas federais. Ou seja, tinha como função principal percorrer e fiscalizar as rodovias. Para isso, nós tínhamos aí nesse período o Antônio Félix Filho, o Turquinho, utilizava-se de duas motos da marca Harley Davidson, que era utilizada por este patrulheiro rodoviário federal. E ele tinha o apoio de cerca de 450 vigias da CNER. O que vem ser a CNR aí, professor? CNR, pessoal, é a Comissão Nacional de Estradas de Rodagem, perfeito? A Comissão Nacional de Estradas de Rodagem, que dava o suporte aqui para o funcionamento, para as atribuições, para as funções da Polícia de Estradas. O primeiro patrulheiro rodoviário, como mencionamos, foi o Turquinho. Ele foi chamado pelo administrador da CNER, o Natal Crossato. E quem determinou essa função para o Turquinho foi o engenheiro-chefe da CNR, Iedo Fiuza. Iedo Fiuza teve uma grande atuação no CNR e no posterior DNER. Ele esteve no comando dessa instituição entre os anos de 1937 e 1945. Uma curiosidade interessante do Iedo Fiuza é que ele chegou a ser candidato a presidente da República em 1945. Olha só que detalhe interessante. O diretor-chefe, o engenheiro-chefe da CNR, que depois virou DNER, em 1937, foi o Iedo Fiuza, que era afiliado ao Partido Comunista Brasileiro e concorreu à presidência da República em 45, naquelas eleições que foram vencidas pelo presidente Eurico Gaspar Dutra. Então, temos aqui 1935, o primeiro patrulheiro rodoviário federal, Antônio Félix Filho, o Turquinho, montado em sua moto Harley Davidson, fazendo ali a segurança das estradas federais, policiando as estradas federais. O primeiro quadro de policiais da PRF surgiu também no ano de 1935 e era composto basicamente por 12 inspetores de tráfego. Detalhe importante, lembra aí do Antônio Félix Filho, o Turquinho, o primeiro patrulheiro da PRF? Pois é, ele era o plaqueta número 1. Olha só, o Turquinho era o 01 aí da PRF. Plaqueta número 1, primeiro patrulheiro federal, era então o nosso amigo Turquinho, Antônio Félix Filho, que era chefe de uma equipe com 13 componentes. E ele ficou sendo o responsável pelo primeiro posto de fiscalização da PRF. Atenção, o primeiro posto de fiscalização da PRF foi estabelecido na estrada Rio-Petrópolis. O primeiro posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal foi construído ali ao longo da estrada Rio-Petrópolis, próximo à localidade denominada Castanhinha, e ficou sob a incumbência do Turquinho, o comando aí desse primeiro posto de fiscalização da PRF.
É digno de nota também, pessoal, mencionarmos que até o ano de 1939, nós tínhamos apenas 4 rodovias federais fazendo parte do sistema rodoviário brasileiro. Eram as seguintes rodovias: Rio-Petrópolis, Rio-São Paulo, Rio-Bahia, além da Estrada União-Indústria, ligando as cidades de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Posteriormente, foi criado o núcleo da Polícia das Estradas, criado a partir da expansão do número de rodovias federais. Onde é que foi criado? Foi criado no estado do Paraná, em 1943. Então, a partir disso, nós temos uma ampliação da área de atuação da PRF. Atualmente, são cerca de 71 mil quilômetros de rodovias e estradas de rodagem. Olha só a amplitude, a grande extensão de rodovias controladas pela Polícia Rodoviária Federal. Atualmente, são cerca de 70 mil quilômetros de rodovias e estradas. Você vê que um processo que começou pequeno, né? Um sistema rodoviário que começou limitando-se a 4 rodovias. Você viu aí a Rio-São Paulo, a Rio-Bahia, a Rio-Petrópolis e também a União Indústria. E que aos poucos foi ampliando com o surgimento de novas rodovias no Brasil, no estado do Paraná, no estado de São Paulo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na Lá Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$ 25,00 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na Lá Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique like.